A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu e o irmão Gustavo, a gente vai apresentar um pouco sobre a obra missionária na cidade de Londres. E a cidade de Londres é uma cidade muito grande, com muitos habitantes, né? Cerca de 9 milhões de habitantes. E com uma mistura muito grande de pessoas, né, imigrantes, mas que a palavra do Senhor, ela começou a ser anunciada através da influência dos nossos missionários que estavam em Portugal. Em 2010, o nosso missionário Jandilson, ele estava ali realizando esta obra missionária e dando apoio ao nosso irmão Salatiel, que estava ali iniciando esse trabalho em Londres. Inicialmente, ele começa na sua casa, com encontros para EBD e discipulado, juntamente com sua família, amigos e vizinhos. E quando em 2014, que agora tem uma troca de liderança em Portugal, para agora o missionário Gilberto, que continua apoiando esse trabalho missionário. Anteriormente, o missionário Jandilson, ele não pôde estar presente por motivos logísticos, ele não poderia ir diretamente, presencialmente, na verdade, no trabalho em Londres, mas quando o nosso missionário Gilberto ele chega, ele agora inicia o trabalho, levando Santa Ceia, com discipulado, escola bíblica dominical. E a pedido do nosso irmão Salatiel, ele pede agora para se alugar um espaço para dar continuidade com esse trabalho de escola bíblica dominical, discipulado. E assim, com a autorização do nosso pastor presidente Ailton José Alves, o nosso missionário, pastor ali na cidade de Porto, em Portugal, ele dá abertura a um trabalho em Londres no dia 4 de março de 2023. Então, oficialmente, a Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco começa ali um trabalho na cidade de Londres. Um dos maiores desafios lá na Inglaterra tem sido a frieza espiritual dos ingleses. A gente sabe como é um país diferente e longe do nosso, tem várias culturas diferentes que dificultam a evangelização lá. Por exemplo, se você for em praça pública e pregar Jesus é o único Salvador, os ingleses vão interpretar que Jesus é o único e não existe outro Deus além deles. A gente sabe que ele é único aqui no Brasil, mas lá, dependendo de todas as religiões, eles acreditam que estão ofendendo as religiões dele. Então, ou seja, isso tem dificultado o trabalho deles lá. 2 pastores já foram presos, um pastor africano lá e um inglês. Isso tem dificultado e naquele lugar temos que pregar com sabedoria, como o irmão Salatiel já falou, temos que pregar com sabedoria, chegar numa pessoa com sabedoria, porque dependendo da nossa fala, a pessoa pode nos interpretar de uma forma ofensiva. Outra coisa que é muito importante falar é que lá, voltando à frieza espiritual, é que lá na Inglaterra os irmãos têm uma frieza espiritual porque lá as contas de luz, energia e água são muito altas. Então, ou seja, às vezes, os irmãos que convivem lá na igreja têm que ter 2 ou mais empregos. Ou seja, eles têm que trabalhar para manter-se vivo. Então, muitas das vezes, como a gente sabe, muitos irmãos trabalham até a semana todinha, de segunda a sexta. Lá, você tem que ter 2 empregos. Então, ou seja, tinha que ser a semana todinha praticamente. Só sobrava domingo. Muitas das vezes esse domingo seria para lazer com a família. Só que muitos que têm sua fé firmada com Deus, ele não tem isso. Eles vão para a igreja. Mas muitas das vezes vão poucos irmãos. Lá o irmão Salatiel falou que queria que os cultos de lá fossem como o daqui e o de Porto. Por quê? Porque tem mais gente, né? Um culto avivado, com o Espírito Santo descendo com fogo. Lá não, lá vai poucos irmãos. Os missionários até falaram que não tem essa ardência que a gente tem aqui, o fogo que a gente sente aqui. Então ele queria que a igreja de lá fosse mais pentecostal, como aqui é, entendeu? Outra coisa que temos que falar aqui é o testemunho que teve de lá, que eles vieram para cá. É que eles costumam pregar em um bairro ali que eles planejam pregar o evangelho. E esse bairro, eles pregam, entregam um bilhete como a gente entrega, né?
eles entregaram e esse bilhete foi parar em outro bairro. E acabou que esse bilhete foi encontrado por um senhor inglês. E esse senhor inglês entrou em contato imediatamente com a igreja para saber mais como é que funcionava a igreja. Então, ou seja, os irmãos missionários estão vendo que o trabalho lá está cada vez avançando e cada vez mais Deus está trabalhando. Então, ou seja, a gente tem que ter fé, orar também. Por quê? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, a gente sabe que missão não é para qualquer um, missão tem que ser feita com sabedoria, como já falei. Então, ou seja, é um trabalho muito difícil, não é para qualquer crente. Amém?